O elevador do último andar. Se eu estou contando isso agora, é porque ainda estou aqui, mas nem sempre tenho certeza se isso é realmente verdade. Durante muito tempo, eu evitei falar sobre o que aconteceu naquele prédio. Evitei escrever, evitei lembrar, evitei até passar perto de elevadores. Algumas pessoas acham que trauma se cura com o tempo. Eu aprendi que algumas coisas apenas esperam. Esperam você baixar a guarda. Esperam o silêncio da madrugada. Esperam o momento em que você está sozinho o suficiente para ouvir de novo. Tudo começou de forma banal demais para parecer perigoso. Eu me mudei para aquele prédio porque era barato. Simples assim. Não foi curiosidade, não foi destino, não foi aviso ignorado. Foi dinheiro curto, aluguel atrasado e a promessa de um lugar tranquilo, antigo, mas bem localizado. O anúncio dizia isso: antigo, mas bem conservado. Hoje eu entendo que antigo era um aviso. Na época, era só uma palavra. O prédio ficava numa rua estreita, espremido entre construções mais novas, como se tivesse sido esquecido ali. Fachada de concreto escurecido, janelas pequenas, grades antigas. Não chamava a atenção. O tipo de lugar que você passa todos os dias sem notar. Até morar ali. Quando entrei pela primeira vez, senti aquele cheiro específico de prédios velhos. Uma mistura de poeira, ferrugem e algo levemente adocicado, quase imperceptível, como madeira úmida que nunca seca completamente. O porteiro não estava na guarita. Havia apenas uma cadeira vazia, um balcão de madeira gasto e um livro de registros aberto numa página antiga demais para ser daquele dia. Achei estranho, mas ignorei. Tudo ali parecia funcionar no modo não faça perguntas. O elevador ficava logo à esquerda do saguão, e eu lembro disso com uma clareza desconfortável. Portas de metal escovado, arranhadas pelo tempo. Um painel simples, botões redondos, amarelados, nada moderno, nada chamativo, apenas velho. Havia 6 andares no prédio. Isso estava claro em todos os lugares. Placa no saguão, térreo Plais, 6 andares. Contrato de aluguel, apartamento 403, 4º andar. Planta colada na parede, do 1º ao 6º, nada fora do comum. Naquele primeiro dia, subi de elevador com 2 malas e uma caixa de livros. Apertei o botão do 4º andar. As portas se fecharam com um rangido lento, como se o elevador reclamasse do esforço. Enquanto subia, percebi outra coisa estranha. O elevador não tinha espelho. Pode parecer detalhe bobo, mas elevadores antigos quase sempre têm espelhos. Aquele não. As paredes eram de metal fosco, opaco, sem reflexo suficiente para você se ver claramente. Apenas sombras distorcidas. Na hora, pensei que fosse até melhor. Nunca gostei muito de encarar meu próprio reflexo cansado. O elevador parou no 2º andar. Ninguém entrou. Parou no 3º. Nada. No 4º, as portas se abriram com um solavanco seco. Corredor estreito, luz fria, carpete gasto. Meu novo lar. Durante as primeiras semanas, nada aconteceu. E isso é importante de dizer, porque histórias de terror costumam pular essa parte. Mas a verdade é que o horror não começa com gritos ou aparições. Ele começa com rotina. Eu acordava cedo, descia pelo elevador, ia trabalhar, voltava à noite. Às vezes subia pelas escadas só para variar. 6 andares não eram nada. O prédio parecia vazio demais para a quantidade de apartamentos. Raramente cruzava com vizinhos. Quando cruzava, eram sempre silenciosos, não mal educados, apenas vazios, cumprimentavam com a cabeça, evitavam contato visual, como se todos compartilhassem um acordo tácito de não conversar. Uma vez, no elevador, tentei puxar assunto com uma mulher de meia-idade que carregava sacolas de mercado. "Mudou faz pouco tempo?" perguntei. Ela me olhou rápido, rápido demais. Depois desviou os olhos para o painel de botões. "Não", respondeu seca. Silêncio.
O elevador subiu apenas 2 andares naquela viagem, mas pareceu durar minutos. Foi nessa época que percebi o primeiro detalhe que realmente me incomodou. O painel de botões, às vezes, parecia diferente. Não sempre, só às vezes. Em algumas viagens, quando eu entrava no elevador à noite, cansado demais para prestar atenção, tinha a impressão de ver um botão a mais. Abaixo do 6, um círculo apagado, sem número visível. Sempre achei que fosse cansaço. Reflexo da luz, mancha no metal, nada concreto. Até o dia em que eu vi com clareza. Era uma terça-feira, chovia. Eu tinha ficado até mais tarde no trabalho e cheguei no prédio quase meia-noite. O saguão estava vazio, silencioso demais. Nem o zumbido comum da iluminação parecia normal. Entrei no elevador. As portas se fecharam e então eu vi. Abaixo do botão 6 havia outro, perfeitamente alinhado, mesmo tamanho, mesmo material, mas sem número. Um botão liso, levemente mais escuro que os outros. Meu primeiro pensamento foi simples. Isso sempre esteve aqui? Apertei o 4º andar como sempre. O elevador começou a subir. Enquanto subia, não consegui parar de olhar para aquele botão sem identificação. Uma sensação estranha começou a crescer no peito. Não era medo ainda, era curiosidade misturada com desconforto, como quando você percebe que algo familiar mudou de lugar, mas não sabe exatamente quando. No impulso, e eu odeio admitir isso, estendi a mão. Meu dedo ficou a centímetros do botão sem número. O elevador deu um solavanco forte. As luzes piscaram. Retirei a mão no mesmo instante. O elevador continuou subindo normalmente e parou no 4º andar. As portas se abriram. Corredor vazio. Tudo igual. Naquela noite mal dormi. Não por causa de monstros ou vozes, mas por causa de uma pergunta simples que não saía da minha cabeça. Se aquele botão não existe, por que eu consegui vê-lo tão claramente? No dia seguinte, desci de elevador de novo. Olhei para o painel. Nada. Apenas os botões do térreo ao 6º andar. Nenhum espaço vazio, nenhuma marca, nenhum sinal de que algo estivesse ali. Ri de mim mesmo. Cansaço, estresse, imaginação. Mas o prédio não deixou o assunto morrer. Na semana seguinte, comecei a notar algo ainda mais estranho. O elevador, às vezes, parava em andares onde ninguém entrava. Portas se abriam, corredores vazios. Silêncio absoluto. No início, pensei que fossem defeitos comuns, sensores antigos. Erros mecânicos, mas havia um detalhe que me incomodava profundamente. Esses andares não pareciam iguais aos outros. A iluminação era mais fraca, o ar parecia mais pesado e o silêncio. O silêncio não era normal, não era ausência de som. Era como se o som fosse absorvido. Em uma dessas paradas, tive a sensação clara de que se eu desse um passo para fora do elevador, algo iria acontecer. Algo definitivo. As portas se fecharam sozinhas. Quando cheguei ao meu andar, minhas mãos estavam suadas. Naquela noite, decidi fazer algo que hoje considero uma estupidez monumental. Esperei o prédio ficar completamente silencioso. Por volta das 2 da manhã, saí do apartamento e fui até o elevador. Entrei, fechei as portas e olhei diretamente para o painel. O botão sem número estava lá, mais nítido do que nunca. Não piscava, não brilhava, apenas existia. Meu coração começou a bater mais rápido. Senti um frio estranho subir pela espinha, como se o elevador inteiro estivesse me observando. Fiquei ali parado por longos segundos, lutando contra o impulso absurdo que crescia dentro de mim. Então pensei, é só um botão. E apertei. O botão não fez nenhum som, nenhum clique, nenhuma luz acendeu. Por um segundo, achei que nada tivesse acontecido. Pensei que talvez o elevador estivesse realmente com defeito, que aquele botão fosse apenas decorativo, um erro antigo esquecido ali por décadas. Então as portas se fecharam. Não foi o fechamento normal.
Foi brusco, rápido demais. O impacto metálico ecoou dentro do elevador como um estalo seco, alto o suficiente para me fazer dar um passo para trás. Instintivamente, levei a mão ao painel, pronto para apertar qualquer outro botão, qualquer coisa que me tirasse dali. Antes que eu conseguisse tocar em qualquer um deles, o elevador se mexeu, mas não subiu. E não desceu como um elevador deveria descer. Ele afundou. A sensação não foi de movimento vertical comum. Não houve aquele alívio no estômago, nem o leve puxão para cima ou para baixo. Foi como se o chão tivesse cedido sob meus pés, como se algo tivesse soltado o elevador de um gancho invisível. O mundo pareceu escorregar por um instante. Segurei no corrimão com força. Meu coração disparou de imediato, martelando no peito. O som do motor mudou, ficando mais grave, mais arrastado. Não era o barulho de cabos puxando peso. Parecia esforço. Como se algo estivesse sendo arrastado contra a própria vontade. As luzes do teto começaram a oscilar, alternando entre claro e escuro, criando sombras estranhas nas paredes de metal fosco. Nessas sombras, eu tinha a impressão de ver formas que não deveriam existir. Contornos que se moviam com atraso em relação ao balanço do elevador. Respirei fundo, tentando manter a calma. É só um defeito, eu repetia mentalmente. É só um defeito. O painel de botões estava apagado, nenhum número aceso, nenhuma indicação de andar, apenas aquele botão sem número, agora ligeiramente iluminado, com um brilho fraco, opaco, como um olho aberto no escuro. O elevador continuava descendo, ou indo para algum lugar. O tempo começou a se esticar de um jeito estranho. Não sei dizer quanto durou aquela descida. Poderiam ter sido 30 segundos ou 10 minutos. Meu corpo perdeu completamente a referência. O ar dentro do elevador começou a mudar. Ficou mais frio, mais denso. Cada respiração parecia exigir mais esforço, como se o oxigênio estivesse ficando rarefeito. Havia também um cheiro diferente agora. Não era mais poeira e ferrugem. Era algo úmido, antigo, um cheiro que me lembrava porões fechados e túneis esquecidos. E então, o elevador parou. Parou com um solavanco violento. Eu quase perdi o equilíbrio e bati o ombro na parede. As luzes apagaram completamente por um segundo longo demais. Escuro total. Nesse breu absoluto, ouvi algo. Respiração. Não a minha. Outra era baixa, lenta, profunda. Vinha de fora do elevador, do outro lado das portas. Meu corpo inteiro ficou rígido. Prendi a respiração sem perceber, tentando distinguir se aquilo era real ou fruto do pânico. As luzes voltaram. As portas começaram a se abrir. Não completamente. Apenas o suficiente para formar uma fresta estreita, de talvez 20 centímetros. O que vi através daquela abertura fez meu estômago revirar. O corredor não era como os outros. Não havia carpete. Não havia portas visíveis. Não havia placas, nem números, nem sinalização alguma. O chão parecia de concreto bruto, irregular, manchado. As paredes eram mais próximas, mais apertadas, como se aquele andar tivesse sido construído sem respeitar proporções humanas. A iluminação vinha de lâmpadas fracas, amareladas, presas diretamente no teto, sem proteção. Algumas piscavam, outras permaneciam acesas, mas nenhuma iluminava de verdade. E o silêncio ali era esmagador. Não havia eco. Não havia fundo sonoro algum. Era como se aquele lugar estivesse fora do mundo. Foi então que eu percebi outra coisa. Havia marcas no chão, riscos longos, irregulares, como se algo pesado tivesse sido arrastado repetidas vezes pelo corredor. Algumas marcas iam em direção ao elevador. Outras se afastavam, desaparecendo na escuridão mais adiante. E havia pegadas, não humanas. Eram grandes demais, alongadas demais.
com marcas profundas, como se quem as tivesse feito fosse muito mais pesado do que aparentava. As portas do elevador pararam de se abrir. Ficaram travadas naquela fresta. A respiração voltou a ser audível, mais próxima agora. Meu coração estava tão acelerado que eu conseguia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Meu corpo gritava para eu apertar qualquer botão, para fechar aquelas portas, para sair dali. Mas eu não conseguia me mexer. Algo se moveu no corredor. Não vi um corpo inteiro. Não vi um rosto. Vi apenas uma sombra se deslocando lentamente na direção da fresta do elevador. Era alta, alta demais. A sombra parecia se dobrar de um jeito errado, como se as articulações não estivessem onde deveriam. Ela se aproximava devagar, arrastando algo pelo chão. O som finalmente chegou até mim. Um ruído pesado, úmido, ritmado. Arrastar, parar, respirar. Arrastar, parar, respirar. Foi quando eu percebi o detalhe mais aterrador de todos. A sombra não estava vindo para entrar no elevador. Ela estava vindo para olhar dentro. Num impulso desesperado, bati no painel com força. Apertei todos os botões ao mesmo tempo. Térreo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Nada respondeu. A sombra parou bem diante da fresta. Por um segundo eterno ela ficou ali, imóvel. Então algo se inclinou, um rosto, ou algo que tentava ser um rosto, apareceu parcialmente na abertura. Não tinha olhos visíveis, apenas cavidades escuras, profundas demais. A boca era larga, esticada numa forma que não parecia um sorriso, mas também não parecia neutra. Quando aquela coisa respirou, o ar dentro do elevador gelou de vez, e ela falou, com uma voz que não saiu da boca, mas de todos os lugares ao mesmo tempo. Você apertou o botão. As palavras não foram ditas, foram impostas. Senti uma pressão dentro da cabeça, como se alguém estivesse empurrando pensamentos que não eram meus. Agora desça. As portas começaram a se abrir mais. Eu gritei. Não sei exatamente o que gritei. Acho que foi só um som bruto, instintivo, desesperado. No mesmo instante, algo no elevador pareceu reagir. O botão sem número apagou. As portas se fecharam com violência. O elevador subiu. Dessa vez, subiu rápido demais. Meu corpo foi jogado para o chão com a força da aceleração. As luzes piscavam loucamente. O motor gritava como se estivesse sendo forçado além do limite. Em segundos, o elevador parou de novo. As portas se abriram. Eu estava no quarto andar. Corredor normal, luz fria, silêncio comum. Desabei no chão, tremendo dos pés à cabeça. Levei vários minutos até conseguir me levantar e correr para o apartamento. Tranquei a porta do quarto. Fiquei sentado no chão, encostado na parede, respirando com dificuldade, tentando convencer meu corpo de que aquilo tinha acabado. Mas no fundo eu sabia. Aquilo não tinha sido um defeito. Aquilo tinha sido um convite. E eu tinha aceitado. Depois daquela noite, eu parei de usar o elevador. Não foi uma decisão racional, foi instinto puro. Toda vez que eu chegava perto daquelas portas de metal, meu corpo reagia antes da mente. As mãos suavam, o estômago embrulhava, a respiração ficava curta. Passei a subir e descer pelas escadas, mesmo cansado, mesmo carregando peso. 6 andares pareciam pouco perto da ideia de ficar preso novamente naquele espaço fechado. Nos primeiros dias, achei que o medo ia diminuir. Que com o tempo, aquilo tudo se encaixaria na categoria de experiência estranha, pane elétrica, alucinação causada por estresse. Mas o prédio não deixou. Começou com pequenos detalhes. Quando eu descia pelas escadas, ouvia o elevador funcionando. Não o som normal de cabos e motor. Era diferente, mais lento, como se ele estivesse parando em andares onde ninguém chamava. Às vezes, enquanto descia do quarto para o térreo, eu ouvia o ding abafado do elevador parando em algum lugar acima.
depois em outro, depois em outro. Sempre em sequência, como se estivesse fazendo um trajeto próprio. Eu evitava olhar, não porque tinha medo de ver algo específico, mas porque sentia que, se olhasse, algo ia perceber que eu estava atento. Na terceira noite depois do ocorrido, cheguei tarde novamente. Chovia fraco, daquele jeito insistente que deixa tudo com cheiro de mofo. O saguão estava vazio, como sempre. Passei direto pelo elevador e fui para a escada. Quando estava no segundo andar, ouvi vozes. Pareciam abafadas, distantes, mas claramente humanas. Vinham de cima, do poço do elevador. Parei no meio do lance de escadas, segurando o corrimão. As vozes não conversavam entre si, não havia diálogo. Eram murmúrios soltos, fragmentos de frases. Não devia ter apertado. Ele disse que era só até o último. Não dá para subir de novo. Meu coração disparou. Aquelas vozes carregavam algo que eu reconhecia muito bem: arrependimento. Subi os degraus lentamente até o terceiro andar e colei o ouvido na parede que dava para o poço do elevador. O som estava mais claro ali. Havia mais de uma voz. Homens, mulheres. Algumas pareciam jovens demais. Outras tinham um timbre rouco, cansado, como de gente que não dorme há muito tempo. Mas portas não abrem. Sempre diz que é o último. Ninguém avisou. De repente, tudo ficou silencioso. Silêncio absoluto. Afastei-me da parede como se tivesse levado um choque. Subi o resto dos degraus quase correndo. Tranquei a porta do apartamento e passei a noite inteira acordado, sentado no sofá com todas as luzes acesas. No dia seguinte, decidi que precisava falar com alguém que morasse ali há mais tempo. No fim da tarde, encontrei um vizinho no corredor do quarto andar. Um homem magro, cabelo grisalho, roupas simples. Eu o via com frequência, mas nunca tínhamos trocado mais do que um aceno. "O senhor mora aqui há muito tempo?" perguntei, tentando soar casual. Ele parou de andar, devagar demais. "Tempo suficiente", respondeu. "O elevador..." Comecei, mas a palavra pareceu errada na boca. "Ele costuma dar problema?" O homem me encarou finalmente. Os olhos dele estavam fundos, não cansados, vazios. "Ele funciona", disse. "Sempre funcionou. Mas, às vezes ele para em andares estranhos, sem ninguém chamar." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois deu um sorriso curto, sem humor algum. "O prédio tem 6 andares", falou. "Sempre teve. E o botão sem número?" Assim que as palavras saíram da minha boca, eu soube que tinha cometido um erro. O rosto dele mudou. Não foi susto, não foi surpresa. Foi resignação. "Você viu", disse baixo. Não era uma pergunta. Ele olhou para os lados, certificando-se de que o corredor estava vazio, e fez um gesto para que eu me aproximasse. "Não aperta", falou quase num sussurro. "Nunca." "O que é aquele andar?" perguntei, sentindo um nó se formar na garganta. Ele respirou fundo. "Não é um andar", respondeu. "É um intervalo." Antes que eu pudesse pedir qualquer explicação, ouvi o dingue do elevador no fim do corredor. O homem se afastou imediatamente. "Esquece que me viu", disse já andando. "Esquece tudo." As portas do elevador se abriram, sozinhas. O interior estava iluminado, normal, inofensivo, ou pelo menos tentando parecer. Não havia ninguém dentro. Mas eu sabia que aquilo não era verdade. Entrei no apartamento e fechei a porta com força. Passei o resto do dia andando de um lado para o outro, tentando decidir se aquilo tudo era real ou se eu estava perdendo a sanidade. Foi nessa noite que tudo mudou. Eu estava deitado, tentando dormir, quando ouvi passos no corredor. Lentos, arrastados, parando bem em frente à minha porta. Prendi a respiração. Não ouvi batidas. Não ouvi a maçaneta girar. Ouvi algo pior.
uma voz muito próxima da porta. Você também apertou. Meu corpo inteiro gelou. Não abre, continuou a voz. Não abre. Ainda não é a sua vez. Passos se afastaram. Silêncio. Na manhã seguinte, encontrei um aviso colado no quadro do saguão. Interdição temporária do elevador para manutenção. Mas quando olhei para o elevador, ele estava funcionando. E naquela noite, quando finalmente criei coragem para entrar nele de novo, eu não estava sozinho. As portas se fecharam e alguém estava atrás de mim, respirando. Eu senti a presença antes mesmo de ouvir a respiração. Era aquele tipo de percepção estranha, quase animal, como quando você entra num ambiente e sabe que não está sozinho, mesmo sem ver ninguém. O ar dentro do elevador parecia diferente agora, mais frio, mais pesado, como se estivesse carregado de algo antigo. As portas estavam fechadas. Eu estava parado, de costas para o painel, olhando para o reflexo opaco da parede de metal à minha frente. Não era um espelho de verdade, mas ainda assim dava para ver formas borradas, sombras, contornos, e havia um contorno a mais. Alguém estava atrás de mim. Não me virei imediatamente. Não sei se foi medo ou algum tipo de instinto mais profundo me dizendo que olhar direto não era uma boa ideia. A respiração atrás de mim era lenta, ritmada, muito próxima. Não era ofegante, não era agressiva, era paciente. O elevador começou a subir. Passei os olhos pelo painel de botões sem virar a cabeça. O botão do quarto andar estava aceso. O botão sem número, apagado, por enquanto. Você também viu, disse a voz atrás de mim. Era masculina, mas estranhamente neutra. Não havia emoção clara ali, nem ameaça, nem alívio. Viu o botão. Engoli em seco. Quem é você? Perguntei com a voz mais fraca do que eu gostaria. Alguém que desceu, respondeu. O elevador passou pelo primeiro andar sem parar. Pelo segundo. Pelo terceiro. Não reduziu a velocidade. Meu coração começou a disparar. Meu andar é o quarto. Falei mais para mim mesmo do que para ele. Não mais, disse a voz. O botão do quarto andar apagou. O elevador continuou subindo. Até parar bruscamente. Um ding seco ecoou pelo interior. As portas se abriram. O corredor do lado de fora não era nenhum que eu reconhecesse. Não era o quinto. Não era o sexto. O teto era baixo demais. A iluminação vinha de lâmpadas embutidas, fracas, criando áreas de sombra profundas. As paredes eram lisas, sem portas visíveis, sem numeração, sem qualquer sinal de que aquele lugar tivesse sido feito para pessoas morarem. Mas havia pessoas ali, paradas, imóveis, umas 6, talvez 7, homens e mulheres de idades diferentes, todos posicionados ao longo do corredor, voltados para o elevador. Nenhum deles se mexia, nenhum deles piscava, e nenhum deles olhava diretamente para nós. Os olhos de todos estavam fixos no chão. Esse é o último andar, disse o homem atrás de mim. Não, sussurrei. O prédio só tem 6. Esse também, respondeu. Só que não fica sempre aqui. Um dos passageiros do corredor deu um passo à frente. Foi um movimento lento, pesado, como se o corpo estivesse sendo puxado por algo invisível. O rosto dele estava pálido demais, a pele esticada, quase translúcida. Quando abriu a boca, percebi que os lábios tremiam. Ele para aqui, disse o homem com dificuldade. Sempre para. Quem? Perguntei, sem conseguir desviar o olhar. O elevador, respondeu outro, uma mulher ainda sem levantar a cabeça. Quando fica cheio demais. Senti a respiração atrás de mim se aproximar. Não olha nos olhos deles, murmurou o homem. É assim que ele escolhe. Escolhe o quê? Perguntei. Quem fica? O botão sem número acendeu. O brilho era mais forte agora, pulsante, quase vivo.
As pessoas do corredor começaram a se mover, não todas de uma vez, uma por uma, dando passos lentos coordenados, entrando no elevador em silêncio. Cada vez que alguém entrava, o espaço parecia diminuir. As paredes pareciam se aproximar, o teto parecia mais baixo. Eu sentia o frio dos corpos perto demais de mim, mas não sentia calor humano algum. Era como estar cercado por coisas que lembravam pessoas, mas não eram mais. "Não deixa encher", sussurrou o homem atrás de mim, com urgência agora. "Quando enche, ele não sobe. Então por que você está aqui?" Perguntei, sentindo o pânico crescer. Ele ficou em silêncio por um instante. "Porque eu fiquei tempo demais." O último passageiro entrou. As portas começaram a se fechar. Foi quando, sem querer, meus olhos subiram. Encontrei o olhar de uma das pessoas. Os olhos dela estavam completamente pretos. Não havia íris, não havia branco. Apenas um vazio profundo, como um buraco sem fundo. No mesmo instante, senti algo puxar meu peito. Uma pressão absurda, como se minhas costelas estivessem sendo comprimidas de dentro para fora. O ar fugiu dos meus pulmões. Minha visão escureceu nas bordas. "Não!" gritou o homem atrás de mim. O elevador deu um solavanco violento. As luzes apagaram. No escuro total, ouvi um coro de vozes. "Fica, fica, fica." Senti mãos me segurando, não braços, não dedos. Algo mais frio, mais rígido se fechando em volta de mim. Então o elevador subiu. Com força. As vozes se dissolveram num grito único, longo, desesperado. As luzes voltaram. Eu estava sozinho. As portas se abriram no quarto andar. Caí de joelhos no corredor, vomitando, tremendo, incapaz de entender como ainda estava ali. Atrás de mim, antes das portas se fecharem, vi o homem pela última vez. Ele não tentou sair, apenas me encarou e sorriu. Depois daquela noite, eu tentei fugir. Não foi uma decisão heróica. Não houve plano elaborado. Foi pânico puro. Passei o resto da madrugada jogando roupas numa mochila, livros, documentos, qualquer coisa que estivesse ao alcance da mão. Meu corpo tremia tanto que eu mal conseguia fechar o zíper. Quando o sol começou a nascer, eu já estava pronto para ir embora. Abri a porta do apartamento e saí para o corredor. Silêncio. O prédio parecia mais vazio do que nunca. Nenhum som de passos. Nenhuma porta se abrindo, nenhuma televisão ligada, só o zumbido distante da iluminação antiga. Desci pelas escadas, 2 degraus por vez. Quando cheguei ao térreo, empurrei a porta de saída com força. Ela não abriu. Tentei de novo. Nada. A fechadura estava travada. Foi então que notei o aviso colado do lado de dentro da porta de vidro. Saída temporariamente interditada. Meu estômago afundou. "Isso não..." murmurei, tentando manter a calma. "Isso não faz sentido." Voltei correndo para a guarita do porteiro. Vazia, como sempre, mas havia algo novo ali. O livro de registros estava aberto. Na última linha, escrita com uma caligrafia tremida, estava meu nome completo, data, horário e uma observação curta, quase casual. Desceu. Fechei o livro com força e dei um passo para trás. Foi quando ouvi o ding, o elevador. As portas se abriram lentamente, sozinho, iluminado, esperando. Não entrei, não naquele momento. Subi correndo as escadas de volta para o apartamento, tranquei a porta e liguei para todo mundo que conhecia. Família, amigos, colegas de trabalho. Alguns não atenderam, outros atenderam. Mas a ligação caía sempre que eu tentava explicar. Quando tentei ligar para a polícia, a chamada simplesmente não completava. O sinal do celular estava cheio, mas não conectava. Foi aí que eu entendi a verdade que eu vinha evitando desde o início. Eu não estava preso no prédio, eu estava preso no percurso. Os dias seguintes foram um borrão de exaustão e paranoia. Eu quase não dormia.
Quando dormia, sonhava com corredores sem portas, com elevadores descendo sem fim, com vozes sussurrando meu nome de dentro das paredes. E o elevador, ele passou a me chamar. Não literalmente, não com palavras, mas com presença. À noite, eu ouvia as portas se abrindo no meu andar. O ding suave, o motor funcionando mesmo sem ninguém apertar nada. Às vezes, quando eu espiava pelo olho mágico, via o corredor vazio, mas o elevador estava lá, aberto, como uma boca esperando ser alimentada. Na quinta noite, ouvi batidas na porta. 3 batidas lentas. Abri sem pensar. Era o homem do corredor, o vizinho grisalho. Ele parecia diferente, mais abatido, mais fino, como se tivesse perdido peso demais em pouco tempo. Você tentou sair? Disse. Tentei, respondi. E vou tentar de novo. Ele balançou a cabeça. Não adianta. Depois da primeira descida, a gente fica registrado. Então o que eu faço? Perguntei, a voz quebrando. Ele respirou fundo. Tem um jeito de atrasar, disse, mas custa. Quanto? Ele olhou para o elevador no fim do corredor. Outra pessoa. Meu corpo inteiro gelou. Não, falei imediatamente. Eu não vou. Não precisa empurrar ninguém, interrompeu. Só não avisar. Ele explicou em poucas palavras, como quem já repetiu aquilo muitas vezes. O elevador sempre chama novos curiosos, gente cansada, gente distraída, gente que vê o botão sem número e acha que descobriu um segredo inofensivo. Quando alguém aperta, o ciclo recomeça. E quem não paga? Lhe perguntei. Ele me encarou. Desce de novo e não volta. Naquela noite ouvi passos novos no prédio, uma risada distante, vozes desconhecidas, gente nova, e o elevador funcionou mais do que nunca. Eu fiquei sentado no chão do apartamento abraçando os joelhos, enquanto ouvia o ding subir e descer, subir e descer. Cada vez que parava, eu sentia um alívio nojento, porque não era comigo, mas eu sabia que aquilo não duraria para sempre. O elevador sempre cobra, e quando ele cobra, ele vem buscar quem já desceu antes. Na madrugada seguinte, ouvi meu nome sendo sussurrado do outro lado da porta. Está na hora, disse a voz. E dessa vez, eu sabia que não tinha mais ninguém para ocupar o meu lugar. Eu não tentei mais fugir. Quando você entende que algo sabe o seu nome, não há mais ilusão de saída. Não há plano. Não há coragem, só existe espera. Passei aquele dia inteiro sentado no chão da sala, olhando para a porta, ouvindo o prédio respirar. Porque sim, depois de um tempo, você percebe que o prédio respira. As paredes estalam como articulações velhas. Os canos gemem como se algo se movesse dentro deles. O elevador pulsa. Às 23h47, ouvi o ding, não no térreo, no meu andar. Levantei devagar. As pernas mal me obedeciam. Cada passo em direção à porta parecia errado, como se eu estivesse indo contra algo muito básico, muito instintivo. Abri. O corredor estava vazio, mas o elevador estava aberto. A luz lá dentro era mais fraca do que o normal, amarelada, doente. O botão sem número pulsava lentamente, como um coração cansado. Entrei. As portas se fecharam atrás de mim sem que eu tocasse em nada. Você demorou, disse a voz. Ela vinha de todos os lados agora. Não havia mais tentativa de parecer humana. As palavras vibravam dentro do meu crânio. Eu não tenho escolha, respondi. Nunca teve, disse ela. O elevador começou a descer. Dessa vez, não houve solavanco, não houve falha. O movimento foi suave, quase gentil, como se aquilo tivesse sido feito exatamente para isso. Os números no painel não acendiam mais, nenhum. O tempo se dissolveu. As paredes começaram a mudar. O metal perdeu o brilho. Ficou opaco, depois áspero, depois orgânico. Parecia pele esticada demais, marcada por sulcos profundos. O cheiro de mofo foi substituído por algo mais quente, mais vivo.
Respirações surgiram ao meu redor, não isoladas, não individuais, era um coro. Quantos? Tentei perguntar. Todos, respondeu a voz. Todos que quiseram saber. O elevador parou, as portas se abriram completamente. O que havia do outro lado não era um corredor, era um espaço impossível. Uma estrutura enorme, sem teto visível, sustentada por pilares tortos, como colunas vertebrais gigantes cravadas no chão. O ar vibrava. O chão pulsava sob meus pés, como se algo imenso estivesse vivo ali embaixo. E havia pessoas, centenas, talvez milhares. Algumas ainda tinham forma humana reconhecível. Outras, não. Estavam fundidas às paredes, aos pilares, ao chão, rosto contra rosto, boca aberta em silêncio eterno. Olhos negros demais para refletir qualquer coisa. Isso é o prédio, disse a voz. O que ele esconde. Vi o homem grisalho. Ele estava ali, ou o que restava dele. Metade do corpo preso à estrutura como se tivesse sido absorvido. O rosto ainda se movia. Os olhos me encontraram. Não era para durar tanto, sussurrou. Nunca dura. O que ele quer? Perguntei. A resposta veio de todos os lados ao mesmo tempo. Continuidade. Vi então o que sustentava tudo aquilo. O elevador. Não o que eu conhecia, não uma cabine, mas algo colossal, enraizado naquele espaço, descendo e subindo por veias gigantes, levando pessoas, trazendo matéria, alimentando aquela coisa antiga. Cada prédio precisa de base, disse a voz. Cada altura precisa de profundidade. Algo tocou meu ombro. Não foi uma mão, foi um encaixe. Meu corpo começou a travar. As pernas endureceram. A respiração ficou rasa. Não, murmurei. Você voltou, disse a voz, quase satisfeita. Agora fica. Senti meu corpo sendo puxado para trás, em direção a uma parede viva que se abria lentamente, como carne cedendo. Desesperado, fiz a única coisa que ainda podia. Gritei, não por ajuda, não por misericórdia. Gritei para quem quer que estivesse acima, para você. E por um instante, só por um instante, algo falhou. O elevador tremeu, as vozes se desorganizaram. E eu acordei, no meu apartamento, no quarto andar, deitado no chão da sala, sem saber quanto tempo havia passado. O prédio parecia normal. Vivo, inofensivo. Eu saí naquele mesmo dia. A porta estava destrancada, a rua estava lá, o mundo continuava. Hoje moro em outro lugar, outro prédio, outro bairro. Mas ontem, o elevador daqui passou a ter um botão novo, sem número. E eu sei agora a verdade final. Não é um prédio, não é um elevador, é um sistema. E ele não precisa que você fique, só precisa que você desça uma vez. Se você está lendo isso agora e reparar que o painel parece diferente, por favor, não aperte, porque ele sempre deixa alguém voltar para contar a história e garantir que outro desça no seu lugar. E assim, essa história se perde na escuridão. Talvez tenha sido apenas mais um relato esquecido pelo tempo, ou talvez algo que nunca deveria ter sido revelado. Enquanto você segue sua noite, lembre-se, nem todo mistério termina quando a história acaba. Alguns permanecem à espreita, esperando silêncio, distração ou curiosidade demais. Se essa história te prendeu até aqui, deixe seu like. Ele ajuda essas histórias a se revelar das sombras. Inscreva-se no Sombrosfera e ative as notificações. Aqui o medo não é contado às pressas. Ele é revelado aos poucos. A Sombrosfera não é apenas um canal. É um lugar onde o medo ecoa.